Olá, senhoras e senhores, vamos ao último bloco da Lei 8.112/90. Que maravilha! Fabrício Bolzão, meu nome, à disposição de cada um dos senhores e das senhoras deste Brasil. Bom, estamos no regime disciplinar do servidor público federal. Nós já falamos dos deveres do artigo 116, das proibições do artigo 117 e também das acumulações. Quando é possível falar em acumulação de cargo público remunerado, tanto na Lei 8.112/90 como na própria Constituição Federal, ok? A partir de agora, nós vamos trabalhar com as responsabilidades do servidor público federal. Bom, para falar de responsabilidades do servidor público federal, é importante lembrar o que, meus caros? Que o servidor ele responde no âmbito civil, no âmbito penal e no âmbito administrativo pelos seus atos. Isso mesmo. Então, em razão de uma atuação administrativa, ele pode praticar simplesmente uma infração administrativa, ou no âmbito dessa atuação, além da infração administrativa, ele pode praticar também uma infração civil e ainda uma infração penal. Então, vou dar um exemplo para deixar claro isso para vocês. Servidor público federal, motorista de um determinado órgão federal, ele pega o carro fora do horário de trabalho. Isso caracteriza uma infração administrativa, ok? Que mais? Ele para lá num happy hour, num determinado boteco, começa a encher a cara com os colegas, happy hour, e aí ele sai guiando o veículo alcoolizado. Não contente em guiar o veículo alcoolizado, o que ele fez? Ele ainda atropelou e matou uma velhinha que estava atravessando a rua na faixa de pedestres. Deste acidente, o carro e a velhinha destruíram o muro do vizinho. Olhem só, dessa historinha que eu contei para vocês, além da catástrofe geral, nós temos uma infração administrativa porque pegou o carro fora do horário de trabalho. 2 infrações penais porque conduziu o veículo alcoolizado e também ele matou e atropelou e matou a velhinha que estava atravessando a rua. E mais, quando eu falo em... Pode trazer aqui, minha colega, por favor. Eu vou tomar agora, pode trazer, por favor. E quando eu falo em atuação em que caiu o muro do vizinho, ele destruiu o muro do vizinho, nós temos o quê? Obrigado, colega. Nós temos exatamente... uma infração civil, porque haverá necessidade de reparar os danos do muro do vizinho. Então pensem comigo, a infração administrativa decorre exatamente de pegar o carro fora do horário de trabalho. A infração penal decorre exatamente de conduzir o veículo alcoolizado e mais, além de conduzir o veículo alcoolizado, ele atropelou e matou uma velhinha. E por fim, os estilhaços deste acidente destruíram o muro do vizinho dele em infração civil. Percebam que de uma mesma conduta, nós tivemos aí uma infração administrativa, uma infração penal, 2 infrações penais, aliás, e uma infração civil, ok? Então, o agente público ele responde no âmbito administrativo, no âmbito penal e no âmbito civil. Isso está muito claro, se o Fábio puder pegar para a gente a Lei 8.112/90, lá no artigo 121. O artigo 121 da Lei 8.112/90 fala que o servidor responde no âmbito civil, no âmbito penal e no âmbito administrativo. Olhem lá. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. E o que é importante saber ainda sobre esse tema? É importante saber que é possível acumular as 3 sanções. Quer a sanção administrativa, quer a sanção penal, quer a sanção civil. Isso está, meu caro, lá no artigo 125 da Lei 8.112/90. O 125 da Lei 8.112/90 admite a acumulação, ok? De todas essas penalidades. Olhem lá. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si. O que é importante saber aqui, meus caros? Por que é possível acumular todas as sanções? Porque elas possuem natureza distinta uma da outra, ok?
cada uma dessas sanções tem natureza distinta em relação às demais. Então, natureza civil, natureza administrativa, natureza penal são infrações com naturezas distintas, então é possível acumular todas. E mais, elas são independentes entre si em regra. A condenação ou a absolvição numa esfera não implica necessariamente condenação ou absolvição na outra. Em regra, elas são independentes. A absolvição numa esfera não implica necessariamente absolvição na outra esfera. Salvo na hipótese do 126, Fábio. Porque na hipótese do 126, envolvendo absolvição no crime, com o fundamento de negativa da existência do fato ou da sua autoria, também implica absolvição na esfera administrativa. Olha o que fala o 126. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria, ok? Então, se a absolvição no crime for por negativa da existência do fato ou negativa da autoria, tem que absolver na esfera administrativa também. Pensem comigo, lá naquele exemplo que eu dei para vocês. O motorista pegou o carro fora do horário de trabalho, guiou alcoolizado, matou a velhinha num atropelamento e parou com o carro no muro do vizinho. Eu pergunto para vocês, se no processo crime que analisa se ele conduziu o veículo automotor alcoolizado, se ele matou a velhinha, absolvição no crime negativa da existência do fato. Não, esse fato nunca existiu. Na verdade, foi um míssil desviado, era para chegar nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil, matou a velhinha, os estilhaços do míssil, destruiu o muro do vizinho. Esse fato, o atropelamento, nunca existiu. Ou o atropelamento existiu, mas não foi ele, servidor, o causador do dano, negativa da autoria. Logo, se eu estou diante de uma absolvição no crime que tem por fundamento negativa da autoria ou negativa da existência do fato, aí, meus caros, tem que absolver na esfera administrativa e tem também que absolver na esfera civil, ok? Se absolve no crime por negativa da autoria ou da existência do fato, tem que absolver na esfera administrativa, tem que absolver também na esfera civil. Outro ponto importante, Fábio, das penalidades. Esse ponto é muito importante envolvendo o regime disciplinar quando trata das penalidades disciplinares. Quais são as penalidades que o servidor poderá sofrer se ele praticar uma infração administrativa? Agora eu não vou falar mais de infração penal, eu não vou falar mais de infração civil, eu vou falar de infrações administrativas, porque estamos na aula de direito administrativo. Já sabemos que ele responde na esfera civil, criminal e administrativa. Vamos trabalhar com as penalidades administrativas. Então, quais são elas? Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou função comissionada, ok? Essas são as penalidades cabíveis no âmbito administrativo. A administração só pode impor essas penalidades aos seus servidores, pelo menos no âmbito federal, que é o que nos interessa, a Lei 8.112/90. Advertência, suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição de cargo em comissão ou função comissionada. Ok? Maravilha? O que é importante ainda sobre esse tema das penalidades, antes de entrarmos em cada uma delas? É importante o seguinte, artigo 128. Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes e as atenuantes e os antecedentes funcionais. Então não é porque praticou uma infração que necessariamente vai sofrer a penalidade mais grave. Não. Tem que analisar o que é a natureza e a gravidade da infração antes de impor a penalidade.
tem que analisar as circunstâncias agravantes e atenuantes dessa conduta, tem que analisar os antecedentes funcionais daquele servidor. Então, se é um servidor que nunca praticou falta nenhuma, praticou uma falta visando proteger o interesse público, muitas vezes nem penalizado ele será, ok? Porque tem que levar em consideração tudo isso. Natureza e gravidade da infração cometida, dos danos realizados, circunstâncias agravantes e atenuantes e os antecedentes funcionais, ok? Então, meus caros, quando o administrador vai impor a penalidade, ele tem que levar em consideração todos esses aspectos. Bom, meu caro Fábio, o artigo 129 é muito importante, porque fala da penalidade, advertência por escrito, ok? Então vamos estudar agora cada uma das penalidades. Eu peço para o Fábio, por gentileza, grifar para mim advertência por escrito. Advertência por escrito é o que nós vamos trabalhar agora, ok? Quando que há aplicação da advertência por escrito? Primeiro, quando violar, grifa para mim de alguma cor, Fábio. Quando violar proibição do artigo 117, incisos 1 a 8 e 19, ok? Primeiro lugar, cabe advertência por escrito se violar proibição do artigo 117, incisos 1 a 8 e 19. Então, inciso primeiro, ausentar-se do serviço durante expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Eu vou aplicar a advertência por escrito, porque está no 117, inciso 1º. E de outra cor, Fábio, grife também para a gente, que é passível de advertência por escrito a inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento ou norma jurídica interna que não justifique imposição de penalidade mais grave, ok? Também é passível de advertência por escrito a inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamento, norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave. Então, meus caros, em suma, advertência por escrito, proibições do artigo 117, incisos 1 a 8 e 19, e dever previsto em lei, regulamento ou norma interna, quando não implicar infração mais grave. Essa é a primeira penalidade dentre aquelas do 127. Vamos estudar a segunda agora, Fábio, que está no artigo 130 e é a suspensão, ok? Pode grifar de uma cor, suspensão, e vamos grifar de outra cor o que leva à aplicação da suspensão. A aplicação da suspensão será feita no caso de, primeiro, reincidência das faltas punidas com advertência, até advertência. Reincidência das faltas punidas com advertência. Então, eu vou aplicar suspensão nos casos de reincidência de falta punida com advertência. Então, ausentar-se do serviço sem autorização do chefe imediato, pela primeira vez, eu aplico advertência. Pela segunda vez, reincidência nessa conduta, ausentar-se sem autorização do chefe imediato, eu aplico a suspensão, ok? E também, Fábio, de outra cor, no caso de violação das demais proibições, que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, ok? Então, as demais proibições, quando não for o caso de demissão. Para quem quiser anotar, meus caros, lá do 117 é hipótese de demissão, os incisos 9 a 16. Isso mesmo. 117, não precisa mexer não, Fábio, pode ficar tranquilo, pessoal, só para anotar. Lá do 117, 9 a 16, eu tenho hipótese de demissão, ok? 9 a 16 eu tenho hipótese de demissão. Então, 1 a 8 e 19, advertência. 9 a 16, demissão. O que sobrou, por exemplo, para aplicar suspensão? O inciso 18, ok? 9 a 16, pula para o 19, então o 18, 17, 117, inciso 18, exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário
de funcionamento, ok? O 18, inciso 18, é um exemplo de aplicação da suspensão, porque ele não se enquadra nem na advertência, 1 a 8 e 19, nem na demissão, que vai do 9 ao 16. Então, tanto o inciso 17 como o inciso 18 do 117 são hipóteses aí que estão grifadas em verde, violação das demais proibições tipificadas, não tipificadas, como infração sujeita à penalidade de demissão. Importante ainda sobre a suspensão, prazo máximo, Fábio, será de 90 dias, ok? O prazo máximo da suspensão será de 90 dias. Então tomem cuidado na hora da prova. Se o examinador falar de aplicação da suspensão num prazo máximo de 100 dias, 120 dias, ele pode falar direitinho, será aplicada no caso de reincidência de faltas punidas com advertência e coloca um prazo irreal. Será punida no caso de reincidência de faltas punidas com advertência pelo prazo de 120 dias. Está errada a assertiva, porque o máximo da suspensão é de 90 dias, ok? Mas tomem cuidado com o seguinte. Falei para vocês, está aí que no máximo será de 90 dias. Entretanto, poderá ser de no máximo 15 dias, e eu peço para o Fábio grifar, a suspensão será de até 15 dias, quando o servidor injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade, uma vez cumprida a determinação, ok? Então, será de no máximo 15 dias se o servidor injustificadamente se recusar a submeter a exame médico, ok? Se ele se recusar a submeter a exame médico, determinado pela autoridade competente, cessando, claro, os efeitos a partir do momento em que ele determina, em que ele se submete a essa averiguação médica, a esse exame médico. Então, meus caros, pensem comigo. Quando eu falo em suspensão, máximo 90 dias, salvo no caso do servidor injustificadamente se recusar a fazer exame médico determinado pela autoridade competente. Mas ele está obrigado a fazer exame médico? Tá? Por exemplo, se ele atua com raio-x ou substâncias radioativas, há todo um tratamento especial para esse servidor. Tem que fazer exames médicos de tanto em tanto tempo. Se ele se recusa a fazer, aí é um caso de suspensão até 15 dias. Obrigado por hora, Marcelo. Meus caros, quando eu falo em aplicação de suspensão, vocês podem me perguntar o seguinte: Fabrício, ele está suspenso, ele não vai receber, certo? Certo. Mas muitas vezes ele fica suspenso até 90 dias sem receber e quem acaba prejudicado é o colega de trabalho. Porque se o colega de trabalho, são dois no departamento, um foi suspenso, o que ficou vai trabalhar dobrado, sem sombra de dúvidas. E aí, Fabrício? A lei prevê alguma coisa para evitar esse tipo de situação? Prevê, Fábio, aí no parágrafo 2º do artigo 130. O parágrafo 2º do artigo 130 da Lei 8.112/90 fala o quê? Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em penalidade de multa, na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Então, o que fala aqui no parágrafo 2º, meus caros? Que é possível converter a suspensão em pena de multa. Isso mesmo, é possível converter a suspensão em pena de multa da base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço. Então, ele não vai mais ficar em casa, ainda que sem receber. Não. Eu vou converter a penalidade de suspensão em penalidade de multa e esse servidor ficará obrigado a permanecer em serviço. Ok?
Marcelão, pelo amor de Deus, pede para ligar o ar aí, que tá muito calor, meu caro. Obrigado, meu. O que é interessante ainda sobre o tema penalidades? Falamos do principal em advertência, falamos do principal em suspensão. Vamos falar de mais uma penalidade, que é a demissão. Por gentileza, Fábio, artigo 132 da Lei 8.112/90. Olhem o artigo 132 da Lei 8.112/90 sobre o tema demissão. Se puder grifar demissão. Demissão será aplicada, meus caros, dentre os seguintes casos: crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição, insubordinação grave, ofensa física, aplicação irregular de dinheiro público, revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos, corrupção, acumulação ilegal de cargos públicos, empregos ou funções e transgressões dos incisos 9 a 16 do artigo 117. Lembram que eu comentei com vocês? Do 1 ao 8 e 19 a advertência, demissão do 9 a 16 e o que sobrou suspensão, por exemplo, 17 e 18. Voltando lá para o começo, Fábio, do 132, por gentileza. Quero trabalhar com vocês com duas hipóteses de demissão que costumam cair em prova. Primeira hipótese, abandono de cargo. Quando que eu tenho o chamado abandono de cargo? O abandono de cargo, meus caros, ele ocorre exatamente quando o servidor falta intencionalmente por mais de 30 dias consecutivos, ok? Esse é o abandono de cargo. Quando o servidor falta intencionalmente por mais de 30 dias consecutivos. Quando ele falta intencionalmente por mais de 30 dias consecutivos, nós temos a hipótese de abandono de cargo, ok? Faltar intencionalmente por mais de 30 dias consecutivos, abandono de cargo. Não confundir, Fábio, com a inassiduidade habitual. Porque a inassiduidade habitual significa o quê? Faltar por 60 dias interpoladamente num período de 12 meses, ok? Faltar por 60 dias interpoladamente num período de 12 meses. Olha como é diferente. Aqui, faltar por 60 dias interpoladamente, no período de 12 meses. Essa é a inassiduidade habitual. Diferente do abandono de cargo, porque no abandono de cargo, falta intencional por mais de 30 dias consecutivos. Ok? Maravilha? Então, tomem cuidado com essas duas hipóteses de demissão, porque caem bastante em provas de concurso público e podem confundi-los no momento oportuno. Por favor, Fábio, artigo 134. Porque o artigo 134 fala de mais uma penalidade, que é a penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Olhem lá. Grifa para mim, por gentileza. Cassada a aposentadoria, disponibilidade, porque é a penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Quando que ocorre a cassação de aposentadoria ou disponibilidade? Quando se descobre que o inativo, quando estava trabalhando, quando estava em atividade, praticou falta punível com demissão, ok? Isso mesmo. Quando o inativo pratica falta punível com demissão, quando ele estava em atividade, será o caso de cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então pensem comigo, o servidor já se aposentou, mas descobriram depois de um tempo que esse servidor, enquanto estava trabalhando, antes da aposentadoria,
praticou uma falta punível com demissão. Eu pergunto, tem sentido falar em demissão de um servidor que já não trabalha na administração? Não. Mas se ele é aposentado, tem sentido falar em cassação da aposentadoria dele. Ok? Mesma coisa, servidor em disponibilidade. Lembram da disponibilidade? Quando que o servidor fica em disponibilidade? Ele fica em disponibilidade quando o cargo é extinto ou declarado desnecessário. Nestes casos, ele fica em casa recebendo proporcional ao tempo de serviço, ok? Descobre-se que ele, quando estava trabalhando, antes de ficar em disponibilidade, praticou uma falta punível com demissão. Tem sentido falar em demitir alguém que não está trabalhando? Alguém que está fora da administração? Não. Então será cassada a sua disponibilidade, ok? Cassação de aposentadoria ou disponibilidade, portanto, a nossa penúltima penalidade. Última penalidade, está aí na sequência, Fábio, é a destituição de cargo em comissão, ok? Destituição de cargo em comissão. E a lei já fala logo, quem que é esse cargo em comissão? É aquele que prestou concurso público ou aquele que não prestou concurso público? É aquele que não prestou concurso público, porque olha o que fala a lei. É aquele cargo exercido por não ocupante de cargo efetivo. Isso mesmo. Isso significa o quê? Que é aquele que não prestou concurso público. É o cargo em comissão puro. Vocês sabem, o cargo em comissão pode ser aquele que prestou o concurso público ou não. Geralmente, na prática, é quem não prestou o concurso público que é chefe de alguma coisa na administração pública. E é desse cidadão que não prestou concurso público que a lei está se referindo. A destituição de cargo em comissão é penalidade aplicável àquele que não prestou concurso público, àquele que não é detentor de cargo efetivo. E quando que eu aplico essa penalidade, Fábio? Nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão ou demissão, ok? Nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Suspensão e de demissão. Maravilha, tranquilo? Então, se o cargo comissionado puro, que não prestou concurso, que não é detentor de cargo efetivo, ou seja, ele ocupa um cargo de chefia, mas não é servidor concursado, é aquele que não prestou concurso, não é detentor de cargo efetivo. Se pratica uma infração passível de suspensão ou demissão, como é que se chama a penalidade dele? Destituição de cargo em comissão, ok? Destituição de cargo em comissão é a penalidade deste servidor. Obrigado por hora, Marcelo. Bom, meus caros, o que é importante saber ainda sobre o tema penalidades? Quando eu falo que a administração pode impor essas penalidades, é importante que vocês saibam, primeiro, o seguinte, há um prazo para a administração impor essas penalidades. Se ela não impuser as penalidades no prazo previamente fixado pela Lei 8.112/90, ocorrerá a prescrição da pretensão da administração de punir o servidor público, ok? Então, a partir de agora, nós vamos falar dos prazos prescricionais para a imposição das penalidades administrativas, ok? Prazos prescricionais para a imposição das penalidades administrativas. E aonde está ou estão esses prazos prescricionais para a imposição das penalidades administrativas? Pode colocar aí para a gente, Marcelo e Fábio, artigo 142 da Lei 8.112/90. A ação disciplinar prescreverá, ou seja, o direito da administração impor a pretensão de punir o servidor prescreverá. Primeiro,
em 5 anos, pode grifar de uma cor só, Fábio, em 5 anos para as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão.